Paquete espanou, com o Livro pro centro e gol! E gol! Faz um gol maravilhoso! Os números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. E deixou a bola passar na ponta, tira gol! Zé Paulinho, correu, bateu. Vai subir o Danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! A função de árbitro é uma das mais ingratas do futebol. Quando acerta, não fez mais que obrigação. Mas quando ele erra, muitas das vezes se torna o principal vilão de uma partida. Apesar disso, a trajetória desses personagens rendem muitas histórias. Uma delas você confere agora, através do relato de vida e de carreira do ex-árbitro José Muniz Brandão. Um capixaba que veio para Goiás em busca de uma vida melhor, viu a nova capital crescer e foi nos campos de futebol que cravou seu nome na história. O empurrão para entrar na carreira veio da esposa, já que habilidade para jogar futebol não tinha. José Muniz Brandão lembra das dificuldades que era apitar no início da carreira e que só foi melhorar as condições após a inauguração do Serra Dourada, local onde chegou a ser o administrador. Pivô de um dos lances mais polêmicos da história do futebol goiano, José Muniz Brandão abre seu coração para falar do fatídico gol do Vila Nova sobre Itumbiara no seletivo para o Brasileiro de 1977. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do Campeonato de Profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de Rede da Construção, a sua vizinha para toda obra. Hoje estamos recebendo um nome marcante da arbitragem goiana, José Muniz Brandão. Por José Muniz Brandão, quem que é José Muniz Brandão? José Muniz Brandão é um simples cidadão brasileiro que... Nesse futebol goiano, futebol brasileiro, nós tivemos nossa participação, ou mal ou boa, mas cumprimos com a nossa missão. Brandão, como você nasceu, onde nasceu, como é que você veio parar em Goiânia? Eu sou do Espírito Santo, sou lá de Marataízes, município abaixo de Guarapari,
Eu vim para Goiás em 49 para 50. Eu vim com a família que aqui montou uma firma, uma loja de móveis, e eu trabalhava com essa família lá no Espírito Santo. E eu já com 12 para 13 anos, e eu vim também nesse pacote, como se diz da gira. E aqui nós paramos nos anos 49 para 50, quando Goiânia ainda estava engatinhando e pouca coisa tinha, não tinha asfalto, a nossa energia era precária. Mas era uma cidade que estava crescendo e hoje é essa bela capital. Como que foi para um jovem, à época ainda, né, de 13, 14 anos, trocar a cidade das praias, né, a Pérola Capixaba, por uma capital que, assim, a gente não sabia ainda direito o que ia ser? Primeiro é o seguinte, você tem que conhecer bem a origem das pessoas para você... essa pergunta até é muito interessante. Eu, antes do meu trabalhar no comércio, já com 13 anos, 12, 13 anos, eu trabalhava na roça, era camelô. E a vida de roceiro é o seguinte, é levantar de madrugada e dormir cedo. Então essa família se transferiu para Goiânia porque eles tinham aqui parentes que já tocava comércio e eles resolveram mudar para Goiânia. E eu, trabalhando com eles, eu resolvi, porque se Goiânia não tinha nada, Marataízes também não tinha. Tudo, o Brasil hoje é completamente diferente. Naquele tempo, Marataízes também era um município pequeno, também não te dava muita condição de vida. E eu não pensei duas vezes e já está acostumado com essa família e resolvi vir para Goiânia e me sinto feliz aqui. Alguém da sua família se interessou pelo futebol? Chamou atenção, que entrou nesse mundo do futebol? Foi uma coisa até interessante, porque eu me casei em 58. Casei com 21 para 22 anos. E a minha atual esposa tinha 20 anos. E eu tinha um time de pelada. Pelado, falei, aqueles que saem aos fins de semana fazendo aqueles joguinhos. E naquele tempo eu tinha aí bons amigos, Aline de Brito, uma turma boa aí. Mas eu era ruim demais, sabe? É aquele negócio que não dava. Então, chega segunda-feira, tinha que lavar o uniforme. Aí a minha mulher, ouvindo na rádio, que a federação estava pegando inscrições para o curso de arbitragem. Ela falou, por que você não faz o curso de árbitro? Aí eu trabalhava nessa firma, que é ali na Anhanguera, e eu recebi um dia o capitão Carlos Ribeiro do Nascimento, aonde eu peço a Deus que ele esteja em bom lugar, juntamente com a sua esposa. Foi um pai para mim, foi um homem que me ajudou muito, não só como amigo, mas na arbitragem ele sempre era o meu conselheiro. O capitão foi um homem dentro da federação, foi o homem que carregou esse futebol, foi o que fez, que organizou o futebol goiano, chama-se Capitão Carlos Ribeiro do Nascimento. E ele foi lá na loja, ele tinha acabado de chegar de Santa Maria, ele era da 7ª CR, estava lá procurando umas coisas para comprar, e ele falando que era da federação, então eu conversei, ele tirou um bloco do bolso e anotou o meu nome. E eu não levei aquilo muito a sério. E passou uns dias, eu recebi novamente a informação que ele tinha feito a minha matrícula, que eu ia fazer o curso de árbitro. Então eu comecei a fazer o curso com mais outros colegas. A escola funcionava ali na Anhanguera. E nós tivemos aí muitos professores que eram ex-árbitro,
que fizemos esse curso. E eu fiquei lá mais ou menos um ano fazendo esse curso. E foi aí que eu larguei as famosas peladas para ingressar em outra área, que era a área do esporte. Mas eu não tinha tendência, nunca mexi com futebol. Foi por acaso. O senhor falou que chegou em Goiânia ali no início dos anos 50, mais especificamente em 1949. Qual que era o cenário? O que era Goiânia nesse dia? Qual que é a primeira lembrança que o senhor tem, seu José Muniz Brandão, de Goiânia? Goiânia, nesses anos 49 para 50, o asfalto era um pedaço Anhanguera, Araguaia, Tocantins. Nós só tínhamos o Palácio e esse meio aí desse asfalto, Paranaíba. Nada tinha asfalto. O asfalto, a Goiás não tinha asfalto total, era só um meio. Então a cidade estava ainda se ajustando e o governo tentando se organizar. E com o advento de construção de Brasília, foi que Goiânia teve um impulso maior e conseguiu hoje ser essa capital que nós estamos vivendo. A seguir, nós vamos entrar de sola na sua carreira. Os primeiros jogos, combinado? Opa, estamos aí. Futebol de Goiás e suas histórias, volta já. Linha do Tempo. Década de 80. No dia 20 de março de 1983, o Itumbiara entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro da Série B no estádio JK e ficou no empate com o Juventus da Rua Javari por 1-1. O gol do tricolor foi anotado por Henrique. O gigante, treinado por Paulo Branco, entrou em campo com Gaúcho, Robô, depois Kaká, Aloísio, Dick e Alcides. Paulo Roberto, depois Ademar, Donato e Péricles. Nando, Radar e Henrique. Década de 90. No dia 20 de março de 1995, era fundado no município de Bom Jesus de Goiás o Bom Jesus Esporte Clube, nas cores verde e amarelo. Logo no ano de sua fundação, o clube faturou o Campeonato Goiano da 2ª Divisão. O Bom Jesus manda seus jogos no estádio Gilmar Alves e na última temporada disputou a 3ª Divisão, parando na fase semifinal ao ser desclassificado pela Evangélica de Paraúna, time que viria a ser campeão daquela competição. Década de 2010. No dia 20 de março de 2014, a diretoria do Vila Nova anunciou uma lista de dispensa com 15 nomes após o clube ser rebaixado para a divisão de acesso do Campeonato Goiano. Os zagueiros Ailson, Vitor Cardoso e Neto Gaúcho, os laterais Alain, Boiadeiro e Felipe Assis, os volantes Agenor, Osmar e Luiz Marques, os meias Netinho e Erivelton, além dos atacantes Rico, Vando, Soares e Guilherme. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. E loteamento residencial Maria Oliveira, 3503-1891. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. A história da arbitragem goiana hoje em destaque aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Uma personalidade do apito, José Muniz Brandão, hoje é o nosso convidado. No bloco anterior, o senhor falou que a sua esposa que é a culpada, então, de o senhor ter
entrado na arbitragem? Não, até que a participação dela, para mim, foi muito importante. Eu não quero aqui dizer que a minha passagem pelo esporte, eu fiz o que eu pude, mas que ela teve participação direta na minha trajetória como árbitro, isso aí seria da minha parte injusto. Portanto, se tem uma pessoa que me ajudou muito na arbitragem, foi minha mulher. Ela está aqui, inclusive, assistindo a entrevista, dona Leila Braz Muniz. A senhora enxergava no seu esposo esse potencial para ser árbitro? Ele em casa já era quase que um juiz? Ué, ele não era bom no futebol, como tinha de ser árbitro, né? Então foi no arbitragem que a gente apareceu. E foi bem? Foi uma boa escolha? Nossa, foi maravilhoso. Viajou o Brasil inteiro. Ela é a culpada, a dona Leila Braz Muniz, João Paulo. Agora, seu Brandão, quando o senhor decidiu mesmo, entrou no curso, como que foi comunicar a família? Que o senhor estava entrando pro futebol, seu pai gostava de futebol também, como que foi? O senhor lembra como é que foi essa comunicação? Olha, eu em Goiás, a minha família, eu quero até, é interessante, que quando eu vim para Goiás, eu vim somente eu. No pacote, só apareceu aqui, o resto ficou tudo para trás. Então, essa família que eu convivi com eles por muitos anos, sempre me deram apoio. Além da minha esposa, sempre me apoiou, e essa família nunca eu tive maiores problemas. Agora, a arbitragem, ela é uma faca de dois gumes. Ou você acerta, ou nós estamos vendo hoje carreira de atletas, carreira de em vários setores, que às vezes você aposta e é preciso ter um pouco de paciência, porque senão não dá certo. José, e como é que funcionava o curso? O que vocês estudavam? Como é que era feito os estudos? Tinha trabalho em campo? Tinha que observar? Porque hoje a gente vê computador, televisão, essas coisas, nada tinha nessa época. O curso hoje, quase que ele é o mesmo que era administrado há 30 anos, 40 anos atrás. As regras são as mesmas, 17 regras, e com algumas modificações que às vezes a FIFA modifica, porque a Confederação Brasileira ela não tem poder para modificar nada, só a FIFA que tem. E então, basicamente, o curso hoje, ele embora hoje com mais modernismo, hoje você vai para um curso, você tem telão, você tem uma série de coisas. Você mostra jogos, você mostra onde que um erro de um impedimento, um erro de um pênalti, um erro, não haver uma expulsão errada. Naquele tempo não, naquele tempo você estudava a regra da primeira às 17, cada dia você estudava um item. E tinha um item que às vezes você tinha que repetir vários e vários dias, porque era mais polêmico, um impedimento, no caso de uma falta, de um pênalti, tem lance que a regra até no livro tem setores que as páginas são menos e outros já são maiores, porque ela exige mais. Seu Zé Muniz, quando a gente vai no campo de futebol, normalmente a gente vai para ver os times. Eu queria saber se na cabeça do árbitro, principalmente de quem está estudando a arbitragem, se ele vai no estádio e fica observando só o árbitro. Eu até, foi interessante essa pergunta sua. Eu sempre optei, quando eu não estava escalado, quando vinha árbitro de fora, essa coisa, que eu tive amizade com os grandes árbitros brasileiros, e eu ia prestando atenção no trabalho do árbitro. Aquilo que era bom, porque quando o árbitro ele não está bem, o público, o torcedor começa a vaiar, começa a chiar, o jogador começa a reclamar. Então eu prestava muita atenção naquilo que o árbitro estava, naquele jogo de cintura, porque na arbitragem você tem que ter jogo de cintura, porque senão você se complica. E qual perfil o senhor construiu ou quis adotar para construir o José Muniz Brandão como árbitro? Mais enérgico, deixava o jogo rolar mais, marcava muitas faltas, qual que era o estilo? Olha, a arbitragem, cada jogo é jogo, você tem que entrar em campo
não achando que você vai pegar um jogo moleza. Às vezes você entra de corpo mole e o jogo acaba se endurecendo. Eu acho que eu toda a vida nunca persegui jogador, eu não tinha isso comigo, aliás, ao contrário, eu sempre era amigo do jogador e mostrava para ele que ele era útil ao clube, e sendo expulso ele acabava prejudicando o clube numa expulsão. Eu sempre procurei ser justo. Agora, eu nunca também aceitei jogador vir com blá 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 pra cima de mim. Era ele lá e eu caio e acabou. O senhor disse aí que a arbitragem é uma coisa complicada, uma faca de dois gumes. O senhor já perdeu muita noite de sono após arbitragens? Eu tive, em 30 anos de arbitragem, eu tive um pequeno problema que não foi culpa minha. Em 77, um torneio que nós tivemos aqui em Goiânia, entre Vila, Atlético, Goiânia, essas equipes, e o Itumbiara que entrou para compor o grupo. E eu acabei, fui apitar a final entre Itumbiara e Vila, para a escolha desse time que fosse classificado para o Campeonato Brasileiro. E houve um lance em que eu não tive culpa, aos 40 minutos do segundo tempo, que todo mundo conhece do futebol, deve estar gravado, e foi um lance que eu tive que tomar uma decisão, ou certo ou errado, porque eu estava convicto que o que eu fiz foi certo. Então, foi esse o único lance da minha carreira que eu tive no dissabor. O resto foi tudo bem. Esse lance ao qual o senhor está se referindo é um gol do Vila Nova e que teve como personagem central o então atacante Nivaldo Lancuna? É exatamente esse jogo. Se você ia me fazer a pergunta, que eu tinha certeza que você ia me fazer, eu antecipei para dar uma sequência na nossa entrevista, já que ele me perguntou qual era o jogo. Então para encaixar... O que te tirava o sono. O que me tirava o sono, esse foi o sono. Mas não foi tanto porque eu estava tranquilo. A pior coisa do mundo é quando você não está tranquilo. Eu até vi uma entrevista, já voltando um pouquinho atrás, do Elmo Rezende, que ele apitou Vila e Goiás, o último jogo, e que ele disse que tinha tirado da consciência um pesadelo, porque há 16 anos, 15 anos atrás, ele apitou um jogo do Vila com Goiás e que ele não foi feliz num lance lá. E que ele estava retornando, mas eu acho que ele é um excelente árbitro. O que aconteceu com ele aconteceu comigo e aconteceu com os grandes árbitros brasileiros. O que o senhor viu naquele lance? O que muita gente conta várias versões. O que o senhor viu naquele dia? Ali, naquele lance ali foi o seguinte, foi perto da grande área, uma falta a favor do Itumbiara. Eu marquei a falta e entreguei a bola na mão do capitão do Itumbiara, que era daquela época o Jussi, que posteriormente veio até jogar aqui no Atlético. E virei as costas para pegar o lance na frente. E quando eu dei 2, 3 passos que eu virei, eu tô vendo a bola já rolando no pé do jogador do Vila Nova. E ele chutou de longe até, não foi de perto. E o Valtinho, que era o goleiro do Itumbiara, acabou aceitando o gol. A bola passou debaixo da barriga e de momento eu pensei, entreguei a bola pro cara. O que esse cara fez com essa bola, que essa bola tá no pé do cara do Vila? O que você faria? Olha, eu não tenho outra coisa a não botar no centro. E foi a decisão que eu tomei. O Itumbiara saiu de campo, eu chamei o capitão e falei, se você tem tantos minutos, se você não retornar, o jogo está acabado. Ele não retornou, eu mandei desligar o refletor e pronto. E está acabado o jogo. Estamos falando do torneio seletivo de 1977, onde a equipe que vencesse aquele torneio, ela iria representar o estado de Goiás no campeonato nacional. E como é que foi a repercussão após o Itumbiara sair de campo? A repercussão ela é negativa, porque, aliás, a torcida em si, ela acha bom. O teu torcedor não quer nem saber de quem é o azar.
mas para o Itumbiara e os inimigos do Vila Nova, porque você sabe que clube de futebol é o seguinte, é um vendo a caveira do outro. Isso aí não vem dizer que não é, porque é aqui em Goiânia, no resto do Brasil e no mundo. Você acha que o Real Madrid não torce para um tropeço do Barcelona? Que o Corinthians não torce para um tropeço do Palmeiras? Então, há um rebu para esquentar a coisa. Mas depois a coisa esfriou e acabou. E nessa repercussão, como é que foi apitar um outro jogo do Itumbiara depois? Citando o Elmo Rezende que você... Eu fiquei há um bom tempo sem ir a Itumbiara. Mas sempre apitando o jogo do Itumbiara no campeonato, aqui em Goiânia, em outros estados. Porque o campeonato naquele tempo era campeonato para 6, 7, 8 meses. Não era campeonato de 10 clubes, era um campeonato com 20 equipes. Nós tínhamos aí equipe quase do interior todo do estado de Goiás. E depois de 5 anos eu voltei a Itumbiara e ia ter um jogo decisivo entre Itumbiara e Nacional. E o departamento, o Urias, que era diretor do departamento, me chamou e me disse: olha, Muniz, o Nacional te indica e o Itumbiara também te indica para esse jogo. Você quer ir a Itumbiara? Se você quiser ir, eu vou te acompanhar. Eu topei e fui para Itumbiara apitar o jogo. Apitei o jogo, por coincidência o Itumbiara ganhou de 1-0, que quase que perde, e o Itumbiara foi disputar uma competição nacional. Então, depois disso eu apitei mais 1 ou 2 jogos e parei de apitar. Apitei um dos últimos jogos lá, foi Itumbiara e Vasco, porque o Vasco lá em Itumbiara ele é muito querido. Então foi um dos poucos jogos. Você está falando da inauguração do estádio JK? Estive lá e trabalhei na inauguração. Hoje estamos recebendo aqui no Futebol de Goiás e Suas Histórias, José Muniz Brandão. Daqui a pouco eu vou voltar a esse torneio seletivo de 77, porque eu posso falar que é o jogo que marcou negativamente. Se tem um jogo que marcou negativamente sua carreira, foi esse? Esse foi, porque o resto foi tudo tranquilo. José Muniz Brandão é o nosso personagem nesta edição do Futebol de Goiás. E ainda há muitas histórias em torno desta arbitragem. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. Além de árbitro, José Muniz Brandão foi presidente da Lira de Chopotó em meados da década de 1980. O Lira foi um clube amador de futsal que revelou grandes craques do futebol goiano, como Luiz Frazão, Gibrair, Tonho Matador. Seu nome é uma homenagem ao programa musical do Paulo Roberto na Rádio Nacional, que foi exibido aos sábados em 1954. Ainda no mundo do futebol, José Muniz foi administrador do Estádio Olímpico no ano de 1987, quando o estádio foi palco de um ambiente de guerra por causa da contaminação por Césio 137. Brandão também foi escoteiro, assumindo por várias vezes o cargo de presidente do Grupo Goiás. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. E loteamento residencial Maria Oliveira, 3503-1891. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão.
O ex-árbitro José Muniz Brandão hoje é o nosso convidado aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Trabalhou na inauguração do estádio Serra Dourada, foi assistente, também esteve presente na inauguração do estádio JK, além de ter apitado ou trabalhado como bandeira em vários outros jogos importantes do futebol goiano. No bloco anterior, o senhor já se adiantou e falou sobre o torneio seletivo de 1977, o gol do Nivaldo Lancuna. E aí tem muita gente que fala, não, o Muniz Brandão deu aquele lance a favor do Vila porque ele torce pro Vila. Era por isso? Não, pra ser sincero, sou torcedor do Vila, nada me tiraria de mim o mérito. A minha família todos são vilanovenses, eu não tô aqui tampando o sol com a peneira. Mas eu não tenho isso. Se tem um clube que eu gosto, que eu torceria, era o Goiânia. Porque até eu tenho uma ação do Goiânia, lá da Vila Olímpica. Tive uma participação, cheguei até a treinar no Goiânia, mas não deu certo, isso é coisa que acontece. Mas por eu morar na Vila Nova, as pessoas acham, por eu morar aqui, que eu sou torcedor do Vila. Mas se fosse, acho que não tinha nada de errado, não. Eu poderia torcer pro Goiás, torcer pro Atlético. Eu tenho bons amigos dentro das equipes. Naquela época, anos 70 e 80, se especulava muito sobre os times e colocava-se em dúvida a atuação do árbitro. O senhor viveu isso na pele? O problema sempre tinha, porque fulano torce pro Goiás, porque fulano torce pro Atlético, Betano torce... Então sempre houve esse comparativo de julgar que o árbitro não torcia para esse ou para aquele ou para acolá. Mas às vezes um erro que você teve, uma falta, ou um pênalti, ou um gol, acaba você pegando que você é torcedor daquele clube. E não é nada disso. Foi uma infelicidade que às vezes você teve e acabou acontecendo. O senhor conversou, encontrou o Nivaldo Lancuna depois? Como é que foi o contato? Porque, para quem não se lembra do lance, seria a falta a favor do Itumbiara, o Nivaldo Lancuna se adianta, cobra a falta, dá sequência e o Vila Nova faz o gol que o faz campeão desse torneio seletivo. O senhor encontrou o Nivaldo Lancuna depois? Não, o Lancuna ele ainda continuou jogando bola por muito tempo. Agora, hoje o futebol, ele vive de esperteza, não vamos falar malandragem porque é um termo pejorativo, mas de esperteza. E a regra, até depois passou uma temporada, nós vimos um jogo em Santos, onde no escanteio, o jogador do Santos só botou o pé na bola e o outro veio, saiu jogando e foi lá e marcou o gol. Foi um rebu danado. Então, já naquele tempo já tinha mudança. Então, penso naquele lance 77 Itumbiara, o jogador do Itumbiara, porque você entrega a bola pro jogador, ele fica dando aqueles biquinhos para levar mais para frente. E o jogador do Vila, achando que a bola já estava em jogo, aproveitou da chance e acabou marcando o gol. A FIFA acabou de aprovar, né, que a história do vídeo árbitro, né, se fosse nessa época não ia ter nenhum problema como esse, né? Eu acho que hoje, às vezes eu tô assistindo alguns jogos com a minha esposa e ela fica perguntando, essa coisa toda. Eu ainda acho o seguinte, hoje nós temos a árbitro do gol ali, temos 4. Do meu tempo não era. Do meu tempo era o árbitro, 2 bandeiras e um representante de paletó, que nem gravata ele não ia, só botava o paletó por questão de respeito, e só isso acabou. Agora hoje, com todo esse aparato que nós temos, ainda temos erros às vezes que deixam a gente um pouco chateado. José, e aí eu vou te questionar sobre esse fato. Nós estamos num rebuliço, numa movimentação, porque vai ser incluído o árbitro dentro do futebol. E aí, o senhor acompanhou a inclusão do impedimento, a mudança de que goleiro podia pegar a bola com a mão no recuo e agora não pode mais. Que repercussão teve essas mudanças ao longo da história na arbitragem e nos jogos? Veja você acabou de responder aquilo que eu vou responder. Com todo esse modernismo,
Nós, dos anos até o ano 90, por aí começamos em 60, nós somos pioneiros, nós somos herói. Com todo esse modernismo, nós continua tendo alguns erros. Então, naquele tempo que a gente não tinha essa ferramenta, a gente conseguia levar os jogos para frente e às vezes com um bom trabalho. Hoje, se nós tivéssemos essas ferramentas, eu acho que nosso trabalho seria bem melhor. Cartão amarelo e vermelho, quando surgiu, dava gosto assim de mostrar para descer? Não dava, porque uma vez eu estava apitando um jogo Vila Nova e Goiânia, o pau estava comendo sorto. Eu fui lá no banco de reserva e deixei o cartão amarelo e falei para os dois capitães, agora só vai ter vermelho. E vocês é que sabem da vida de vocês, eu não sei de nada. O pau comeu, vai ser todo mundo expulso. E aí o serendou e acabou. Então pra mim, cartão, não tinha esse negócio de cartão, não. Vem cá, e antes de se estabelecer, seu Zé Muniz Brandão, essa regra do cartão amarelo e do vermelho, como é que era pra domar as feras em campo? Você tinha que ter no muque. O senhor tá advertido, o senhor tá expulso, era com o dedo. E eu tenho algumas fotos que eu tô com o dedo levantado mostrando pro cara. O senhor tá advertido, o senhor tá expulso. Agora, é uma faca de 2 gumes. Será que o cara foi só divertido ou foi só expulso? Na hora ele pode quebrar ali a bronca do cara e não expulsar e só divertir. Queria saber assim, o senhor já apitou jogos de vários craques do futebol goiano, de, sei lá, centenas de jogadores que passaram por aqui. Quem que era o mais chato, que mais reclamava? O jogador, ele te cutuca para ver qual é o peso, até onde você tem condição dele ter para ficar te lotando a paciência. Eu me lembro do Helder, ponta esquerda do Atlético Mineiro, ele jogando aqui no Serra Dourada contra o Vila Nova, e o Helder era enjoado demais. Eu chamei um cara lá e falei assim, vai lá dar uma cutucadinha nele pra ele... Pronto, é só você fazer isso, aí o cara para de reclamar. E como é que é esta comunicação entre árbitro e jogador ali em campo? Quando você quer fazer uma boa arbitragem, não queira ser inimigo do jogador. Ele pode ser muito útil a você e te ajudar em muito. Eu me lembro em 65, eu apitando Anápolis e Vila Nova, Campeonato Goiano, decisão lá em Anápolis, e o Anápolis tinha um ponto esquerdo que chamava Deca, chutou a bola com muita força, a bola passou por fora e entrou. E o Vila reclamou. Eu saí para ir até o gol para me ver o que tinha acontecido, e no fundo do gol tinha um colega seu da imprensa, Nunes Macedo, que morava em Anápolis, e quando eu fui chegando perto do gol, ele deu o sinal com o dedo negativo para baixo. Eu não tive dúvida, quer dizer, que ele já faleceu, que ele esteja em bom lugar, foi um grande amigo, companheiro da imprensa sua, que fez história no futebol goiano. O Nunes Macedo morava lá em Anápolis, depois transferiu aqui para Goiânia, e ele sempre me ajudava. Então você tem que ser cercado, às vezes o jogador te ajuda, desde que você não seja inimigo dele. Mas isso não era muito arriscado, não? Pegar um repórter, que nesse caso era inclusive lá da cidade de Anápolis, para definir um lance decisivo? Mas eu sempre tive bons amigos. Eu acho que na hora dessa o cidadão sabe que às vezes você vai passar um aperto, então ele prefere ficar do seu lado. E a relação com a imprensa? Então vamos avançar. Já falou sobre as críticas pesadas, os questionamentos. Hoje árbitro quase não dá entrevista. E naquela época, o senhor era muito questionado, dava entrevista na saída do campo explicando o lance. Como é que funcionava a sua relação com a imprensa? Eu quero até que isso aí foi até uma coisa interessante, que você deu um abraço no Evandro. O Evandro, quando começou aqui os trabalhos dele como cronista, ele trabalhava de rádio pista, e houve um lance, Vila Nova e Guarani de Campinas, e ele ficou em cima de mim, insistindo, porque ele alegava que a bola tinha saído pela linha de fundo, e que o Sócrates marcou o gol. O Guarani acabou ganhando o jogo de 1-0. Mas eu, na hora eu fiquei um pouco nervoso com ele, e ele ficou meio nervoso, porque ele também era um cronista que estava chegando logo recente a Goiânia, por sinal é um grande profissional, um grande amigo da imprensa,
Mas eu sempre tive bom relacionamento com a imprensa, nunca tive problema de jeito nenhum. Você fazendo bom trabalho, sendo comunicativo, você não tem problema. Mas nessa história o senhor puxou o cabo dele, né? Eu puxei porque ele estava me perturbando demais, porque naquele tempo não era moderno como hoje. Aí eu desliguei a maleta dele e ele ficou sem trabalhar. Vem cá, eu queria, já que o senhor falou en passant dessa final de 1965, final importante, foi o primeiro título do Anápolis, primeiro título de um time do interior, oficialmente reconhecido pela Federação Goiana de Futebol. Eu gostaria que, se possível, o senhor compartilhasse com a gente as suas memórias desta final de 1965, no estádio Jonas Duarte. Vila Nova vencia por 2-0 e tomou a virada? O Vila, aliás, o meu amigo João Carneiro, que carregou esse futebol juntamente com o senhor Eli Pinheiro, são dois marcos no futebol goiano. Já tinha até levado os foguetes do porta-mala do carro para soltar lá. Tava achando que ia ser campeão? Já estava 2-0. E o time do Anápolis era um time muito bom, mas bom mesmo. E o Vila acabou sofrendo 3 gols e perdeu o título lá em Anápolis. Foi aonde aconteceu esse lance do do Deca, que era o ponto esquerda, muito bom. Mas eu fui muito feliz, tudo tranquilo. Ali também começou a minha carreira a se deslanchar. Porque você vai para o interior, apita um jogo, um time do interior é campeão, e você não... tudo tranquilo, quer dizer... Em 65 foi quando a minha carreira começou realmente a deslanchar no futebol goiano. O senhor disse aí a importância de apitar no interior, né? E antes aqui em off falou sobre a dificuldade que era ir a Buriti Alegre. Por que era tão difícil? O problema de Buriti Alegre é porque nós tínhamos 2 times, o time do pobre e o time do rico. Lá tinha o Buriti Esporte Clube e o Botafogo Futebol Clube. O pessoal, o torcedor é muito fanático. Então você tem que ter bastante habilidade. Eu apitei algumas decisões em Buriti e até teve um jogo lá em Buriti que era tão difícil que eu levei a minha mulher como representante. Ela ficou sentada na mesinha e a torcida aí entrava dentro de campo e voltava para trás, porque não tinha alambrado, não tinha nada. O alambrado era o povo. Então ali era o Tonico Torqueiro lá, que era o rei do gado, mandando lá e sou Inácio. Então era esse o futebol do interior. Mas era muito bom, era saudável. O Urias, numa entrevista para nós, ele disse que em alguns jogos ele andava com a beretinha no bolso. O senhor também andava protegido, armado? Pra mim é novidade o Urias, porque o Urias acho que ele não mata um mosquito, sabe? Vim dizer pra mim que ele andava com a bereta. Eu sei que nós tínhamos um árbitro Minas Gerais que carregava, ele andava armado. E além de ser um homem de 2 metros de altura, muito forte, ele não largava de uma arma. Agora o Urias pra mim é novidade, você tá me contando essa. Agora, o senhor disse também que teve um colega seu de profissão que saiu de Buriti carregado, desmaiado. Como é que foi essa história? Lá, o caso de Buriti é como Catalão, Rio Verde. Nós tínhamos algumas praças que era muito complicado. E o torcedor, às vezes ele se inflama e esse colega nosso, ele acabou sendo agredido e levou bastante pancada e ele acabou sendo levado para Itumbiara de carro para poder se recuperar e tal, mas é coisa do futebol. Seu José Muniz Brandão, no próximo bloco nós vamos seguir puxando, resgatando, extraindo essa memória fantástica aqui no futebol de Goiás. Combinado? Estamos aqui para isso. José Muniz Brandão, árbitro, uma das lendas da arbitragem do futebol goiano, aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, que volta daqui a pouco. Memórias de quem viveu a história. Eu tenho o prazer e a honra de mais uma vez participar desse programa Futebol de Goiás e suas histórias. Não me furtando a oportunidade para cumprimentar
o Gerliezer, o Vinícius Tondolo, o Rafael Bessa, o João Paulo de Medeiros. Essa equipe fantástica que produz um programa dessa categoria que nos faz voltar ao passado. Dias atrás eu estava ouvindo uma entrevista do técnico do Goiás, o Enderson Moreira, quando ele falou que a gente não deve ficar tocado no passado, focado no passado. Oh, meu Deus do céu, como não focar no passado? Você não lembrar da sua infância, você não lembrar da sua juventude, você não lembrar de coisas que você viveu no passado. E é por isso que eu tenho um carinho muito especial, uma admiração por todos vocês que apresentam esse programa e principalmente porque me faz voltar ao tempo. José Muniz Brandão, o grande entrevistado de hoje, foi um dos árbitros de maior conceito no futebol de Goiás, no final dos anos 60, nos anos 70, declaradamente torcedor do Vila Nova Futebol Clube, mas às vezes não deixava se envolver pela paixão. Era um cara duro, às vezes folclórico, gozador, mas que levava o futebol na base da brincadeira, dentro de campo, gozando o jogador. Teve uma época de um jogo do Vila Nova contra o Santa Helena. O Santa Helena tinha um time lá, tinha Paraíba, tinha Bodão. O tal do Paraíba era um jogador que assustava tudo e a todos. Aí o Guilherme começava a reclamar. O Guilherme, maior jogador, para mim, da história do Vila Nova Futebol Clube, o cara mais técnico que eu vi jogar aqui, centroavante como poucos eu vi no futebol brasileiro. Então o Guilherme era aquele cara chato que reclamava da arbitragem, o jogador encostava nele e o Muniz Brandão ia lá, chamava atenção, ele continuava enchendo. Aí o Muniz chegou no Paraíba, ó, tá liberado, pode bater que não tem cartão hoje. Não tinha cartão, pode bater que não tem expulsão hoje, fica à vontade. Ah, meu amigo, esse Paraíba ficou um bicho, ele dava voadeira assim, daquela de 3 metros de altura no pescoço do Guilherme. O Guilherme acabou até saindo do jogo. Então, ele era esse cara que tinha esse tipo de coisa. Quando o jogador fazia manha aqui no Serra Dourada, estava com 2 cartões para não pegar uma viagem longa para Santa Helena, para Catalão. Aí ele falava, ó, não vou dar o cartão, você pode me encher o saco hoje que eu não vou dar o cartão. Você vai lá, você vai lá. Então o Muniz era isso, né? O Muniz era aquele cara que os jogadores respeitavam, mas que brincavam com ele também como árbitro de futebol. Um cara excelente, um cara que viveu o futebol como poucos, de uma época em que a arbitragem daqui tinha, além dele, tinha Francisco Nogueira de Andrade, o Canindé, um paraense que habitou aqui muito tempo, tinha o Benedito Gonçalves da Silva, tinha Urias é eterno na arbitragem aqui em Goiás, tinha o José Pereira Sobrinho, tinha José Botosso, tinha João Alberto de Souza, o boiadeiro, né? Tinha o João Antônio do Nascimento, o mais folclórico de todos os componentes da arbitragem na história aqui de Goiás. Era bandeira, ele não apitava, mas era aquele cara que dava cambalhota quando ia marcar um impedimento, fazia cada estripulia que ele era o ídolo da torcida que comparecia aqui ao estádio. O que marcou o Zé Muniz Brandão foi um lance num jogo Vila Nova em Itumbiara, 77, Serra Dourada. Eu na época trabalhava no Screte de Ouro da Brasil Central. Inclusive tive um entreveiro com o locutor e o comentarista, que também defendiam a legalidade do lance por serem vilanovenses. Conhecidamente, Jairo Rodrigues da Silveira, meu amigo, meu mentor, um dos maiores jornalistas da história do Rádio Esportivo em Goiás, da Crônica Esportiva, e Jurandir Santos, que está inativo até hoje, brilhando como sempre, que era o locutor. Então, ao ser questionado no lance lá embaixo, o lance foi o seguinte: 40 minutos do segundo tempo, 42 mil pessoas no Serra Dourada, era um jogo, era aquele torneio que eles falavam, era seletivo para subir o time, não é? Então, um jogo complicado dentro do Serra Dourada. Itumbiara tinha Jussi, tinha Joãozinho, tinha o Valtinho, tinha o Tripiche, né? Tinha Robertinho, irmão do Roberval, era um timaço. Mas o Vila, meu amigo, era Jorge Vitório Cucielo, um goleiraço, tinha Jorge Fernandes, tinha Rafael, tinha o Nenê, tinha o Sérgio Donizete, tinha Almir, tinha Rangel, tinha Toninho Almeida, tinha Nivaldo, tinha Luiz Márcio. Aí vai 40 do primeiro tempo, tem uma falta para o Itumbiara, perto da risca da grande área, campo de ataque do Vila.
falta de ataque na defesa do Itumbiara. O Zé Muniz deu a falta, virou as costas para o lance. O Luiz Márcio, esperto, Luiz Márcio de saudosa memória, bateu a falta pro Nivaldo. O Nivaldo entrou, a defesa do Itumbiara ficou parada, o Nivaldo foi e fez o gol. Meu amigo, virou uma festa pra cima desse Muniz Brandão. Ele falou, não, gol é legal, botou no centro, né? E através desse gol irregular, o Zé Muniz demonstrou ali todo o carinho, toda a paixão que ele tinha pelo time do Vila Nova. Foi que surgiu a discussão minha lá com o Jair e com o Jurandir. O gol foi irregular, eu ressaltei na hora. Aí o comentarista, o Jair, falou, e eu insisti com ele, o Jair falou, o gol foi legal. E eu falei, não foi legal. E eles mandaram cortar o meu microfone lá embaixo. Então, emendando a história da arbitragem com a história do rádio, aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Eu poderia falar aqui mais uns 20 minutos, mas sei que o programa requer tempo e tem muita coisa importante. Gerliezer, meu amigo, Vinícius Tondolo, Rafael Bessa, João Paulo de Medeiros, um grande abraço a todos vocês, ao Zé Muniz Brandão, e meus parabéns mais uma vez pelo extraordinário programa, imperdível sob todos os aspectos. Futebol de Goiás e suas histórias, redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. E Loteamento Residencial Maria Oliveira, 3503-1891. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no bloco final do Futebol de Goiás e suas histórias, hoje com uma das grandes lendas da arbitragem goiana, José Muniz Brandão, um capixaba que se encantou pelas terras goianas. E no bloco anterior, você comentava sobre a dificuldade de atuar em algumas praças, como Rio Verde, Jataí, Catalão, Buriti Alegre. Como é que o árbitro se preparava até para fazer essas viagens que não era igual hoje, assim, pega a estrada de asfalto e vai embora? Nós tínhamos muita dificuldade porque o asfalto demorou a chegar. Por exemplo, você ia a Santa Helena. Você estava um jogo de Santa Helena, você tinha que vir para a BR, para a rodovia, pegava uma condução, ou você ia a Rio Verde, esperava o Expresso Cuiabano, que vinha de Cuiabá, passava por volta de meia-noite, 1h, e às vezes nem lugar não tinha, você tinha que vir em pé, porque você tinha que vir embora. Então as dificuldades eram muito grandes. Buriti Alegre era a mesma coisa. Então hoje, quando você às vezes pegava um colega que tinha um carro, era fácil, mas quando você não tinha, você tinha que ir para a rodoviária, pegar onde, depois esperar no outro dia. Então as dificuldades eram muito grandes, mas compensava, porque não ganhava dinheiro, mas você estava dando a sua participação. Tem algum jogo inesquecível desses do interior? No bloco anterior, na sequência do programa, você citou Anápolis, mas tem outro grande jogo nesse do interior, assim, que contra um time da capital? Eu estava apitando Buriti, eu fui apitar Buriti e Séries. Que quem perdesse caía para a segunda divisão. Lá o jogo era lá em Buriti Alegre. E naquela época o jornalista João Batista Alves Filho, ele era o representante do Séries. E eu fui para Buriti e chegamos lá cedo, aquela coisa toda, festa na cidade. E o Séries chegou na hora do jogo. E o Séries tinha um jogador por nome de Brandão, depois até veio jogar no Goiás. O Buriti começou ganhando o jogo, o Séries empatou em seguida, e aí aconteceu um lance gozado que o goleiro do Buriti saiu, ficou lá discutindo com a defesa, e
o Séries tomou a bola e mandou por cima e acabou o Séries ganhando o jogo lá dentro de Buriti, 2-1. E o Buriti caiu para a segunda divisão e o Séries subiu. E eu fui pro hotel no meio da galera, porque não tinha nada que reclamar. A culpa foi do goleiro, que ele ficou lá discutindo e levou o segundo gol. Então, são essas passagens, mas eu tive boas passagens pelo interior, em Tumbiara mesmo já tive boas passagens, em Jataí, em Rio Verde, e eu sempre fui muito bem quisto no interior. A sua esposa, quando falou sobre a sua função de árbitro, disse que o senhor viajou o Brasil inteiro para apitar jogos. O senhor lembra de algumas dessas viagens, onde o senhor já foi, estádios que o senhor já apitou? Eu pertenci ao quadro especial da Confederação Brasileira de Futebol. Nos anos antes de 70 eu subi para o quadro da Confederação, embora com muitas dificuldades, porque aqui a gente não tinha uma participação direta. Naquele tempo o futebol era Rio, São Paulo, e com muita exceção Minas e Rio Grande do Sul. O resto ficava em segundo plano. Mas a gente sempre pegava algumas escalas e a gente estava sempre em contato, fazendo curso. E eu tive uma boa passagem, viajei bem, apitei muitas decisões de campeonatos regionais, fui para Sergipe, Mato Grosso. E o Campeonato Brasileiro eu viajei bem, apitando vários jogos pelo Campeonato Brasileiro. E isso me deixou bem. Não cheguei ao quadro FIFA, mas cheguei ao quadro especial e nunca tive uma punição de um dia, porque sempre cumpri com o meu dever. No dia 9 de março de 1975, o senhor participou e deixou o seu nome registrado para sempre na história do futebol goiano, não só pelo trabalho em campo, né, mas por ter participado da inauguração do estádio Serra Dourada. A gente já entrevistou o Alexandre Neto, o Lincoln, o Macalé, o Tuíra, né, o Fernandinho, e eles sempre diziam a expectativa que era quem iria fazer o primeiro gol do estádio Serra Dourada, e que a imprensa tomava conta disso. Como é que era para a arbitragem? Saber quem ia ser o árbitro, quem ia anular o primeiro gol, expulsar o primeiro jogador. O problema do Serra Dourada foi um estádio que foi construído pelo então governador Leonino Caiado. Era uma obra que o Brasil todo esperava. Estádio moderno e várias seleções, e é evidente que todo mundo quer participar dessa confraternização. E na arbitragem não deixa por menos. E naquela época o nome nacional era o Armando Max. Ele tinha que vir a Goiânia apitar esse jogo, porque ele era, atualmente naquela época, era o árbitro que comandava a arbitragem brasileira. E para mim foi um prazer ter participado da inauguração, e porque é uma coisa interessante, é o seguinte: o árbitro que é árbitro, ele não bandeira, é muito difícil. Hoje já tem um quadro de bandeira e um quadro de árbitro. Naquele tempo, às vezes, os cascos, seleções, essas coisas, você vê, tirava um árbitro que estava acostumado a apitar, e às vezes as pessoas até falavam, o árbitro que é árbitro, ele não dá conta de bandeirar. Eu até acredito que sim. Então, tanto que hoje o bandeira é bandeira, ele não apita, e o árbitro também não bandeira. Mas para mim foi muito bom, e hoje nós estamos essa bela praça de esporte aí. Seu José, por tudo que daquele jovem que por acaso virou árbitro, por incentivo da esposa e apoio do Capitão Nascimento, o que você sonhou naquele dia? Você conseguiu realizar tudo o que quis na arbitragem? Eu acho que consegui. Bons amigos. Eu na minha vida eu tive 3 realizações que eu acho que eu cumpri. Parte dela eu cumpri. Fui um vendedor, trabalhei no comércio por muitos anos. Depois mudei, administrei o estádio Serra Dourada, administrei o estádio Olímpico, administrei várias praças de esporte do estado nosso. E
dentro da arbitragem eu procurei me manter, tanto que nunca sofri uma punição de nada, nem da Federação Goiana e nem da Confederação Brasileira. Então eu sempre procurei, dentro daquilo que eu pretendi fazer com honestidade. Por fim, aqui no futebol goiano se diz muito que o Goiás é o grande time que gosta de contestar a arbitragem. Às vezes, o Goiás é beneficiado, o Goiás é o forte. Existe isso? Existe esse, digamos, paternalismo para com o Goiás? Não há nada. O Goiás, primeiro você tem que elogiar as pessoas que comandam o Goiás. Soelhei Pinheiro, Joviro Rocha, que foi presidente, Ruax Douglas e outros. E a atual a diretoria, porque tudo muda. E agora, o Goiás está no seu direito, ele é o papel dele, como o Goiás reclama, o atleta também reclama, o Vila reclama, e quando eles às vezes querem dar uma explicação, a gente até vê que em parte eles têm até razão, mas por outra parte eles não têm, às vezes eles querem esquivar e jogar a culpa para cima da arbitragem. Seu Zé Muniz Brandão, muito obrigado por ter recebido a equipe do futebol de Goiás, suas histórias. Eu quero agradecer imensamente quando você me ligou querendo marcar essa entrevista. Eu fico feliz de recebê-lo, a toda a equipe, e desejar tudo de bom para vocês, que vocês tenham sucesso. Na edição de hoje, então, acompanhamos as memórias, a trajetória do árbitro goiano José Muniz Brandão, nosso personagem nesta edição do Futebol de Goiás. E suas histórias, você fica com o quadro Museu do Gol no encerramento desta edição. É hora de vibrar. É hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Os números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Jair pode marcar, a ponta tira a É hora de Museu do Gol. No dia 20 de março de 2011, há 5 anos, o Atlético recebeu o craque no estádio Serra Dourada pela 13ª rodada do Campeonato Goiano. O Dragão venceu por 2-1, com gols da dupla Marcão e Juninho. Com o resultado, o rubro-negro chegou à 4ª vitória consecutiva na competição e mantinha a liderança isolada, 7 pontos à frente do segundo colocado. A emoção do gol é de Márcio Ferreira. Gol! Rádio 730, a Rádio Show do Brasil! Márcio Ferreira! Olha o Marcão, entrou de novo, Goiânia, agora vai, cruzou pra trás, Maquininha, penetrou! Desmoscou um pouco, não daria para queimar, havia perdido o ângulo, mas percebeu a penetração, a entrada do Maquininha, rolou e ele sem ninguém mandou. Ela venceu o goleiro do Onizete e vai de novo dormir no fundo da rede do craque. Aos 38, um tremendo 3/8 do primeiro tempo. Juninho Maquininha, o cara é 11. Dragão 2, craque 0. O Maquininha também sabe que ela gosta de dormir na rede.
Ô, Donizete, olha pra trás, rapaz. Está pela segunda vez, cheirando a barbante queimado no terra. Dragão São Bombadão 2, Dragão 0. Fica por aqui a edição de número 98 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Hoje destacamos a trajetória, as histórias, a memória de José Muniz Brandão. Se você ainda não adquiriu o Almanaque do Futebol Goiano, não perca tempo. Venha até a Rádio 730 ou adquira no valor de R$10. Confira mais detalhes, mais curiosidades em nosso site futeboldegoias.com.br. Muito obrigado pela audiência, grande abraço e até a próxima. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. E loteamento residencial Maria Oliveira. 3503-1891. Atenção, preparou, correu e chutou.